Isabela Estrela, sou arquiteta, e nesse canal eu vou dar dicas e tirar as dúvidas sobre assuntos relacionados à construção civil, decoração de interiores e mercado da construção. Vocês já ouviram falar de piso epóxi? É o famoso porcelanato líquido. Agora, quais as desvantagens e vantagens desse tipo de porcelanato? Então, é isso que eu vou tentar esclarecer para vocês hoje nesse vídeo. A primeira coisa que vocês devem saber é que existem vários tipos de porcelanato líquido, que na verdade trata-se de uma resina epóxi, é uma espécie de tinta epóxi. Então, o acabamento varia de acordo com o que você deseja, né? Ele sempre foi utilizado em fábricas e hospitais, justamente por não ter juntas, ter o acabamento liso, e ele pode ser muito brilhoso, com alto brilho, ou pouco brilho, dependendo do uso que você queira dar. O primeiro e mais comum é o multilayer ou monolítico, que é aquele de resina epóxi que a gente encontra por aí, que é um revestimento tipo porcelanato mesmo, claro. E o brilho dele depende da quantidade de resina que você aplica no porcelanato. Então, quantas vezes você quiser a resina, mais brilhoso ele vai ficar, quanto mais você passar. O segundo é a pintura epóxi decorativa, que é aquele que tem os desenhos. Então, eu vou mostrar para vocês umas fotos de como é esse desenho. Fica bem bonito, a gente usa muito na decoração e você pode usar várias cores. Ultimamente a tendência na decoração é esse tipo de piso, amarelo, vermelho, várias cores. E por último, é o que todo mundo está comentando muito, que é o 3D. Ele surgiu no mundo árabe para fazer desenhos no piso, então na verdade ele é aquele porcelanato que você vê um golfinho no chão do banheiro. E normalmente ele tem muito brilho. Como arquiteta, assim, a gente não costuma aplicar esse tipo de revestimento, mas tem quem goste. A gente usa mais o comum, que é o com desenho, e o tradicional, que é sem desenho. Ele é begezinho, branco, amarelo, preto, as cores que você quiser para o seu projeto. E o brilho, como eu já disse, é relativo à resina, a quantidade de resina que você passa e o verniz para dar o acabamento. Então, se vocês querem o brilho do porcelanato, tem que pedir o autonivelante para que ele fique sempre plano, porque dependendo do tipo de porcelanato líquido que você pedir, se for espatulado, ele vai ser igual de fábrica. Então, quando você for comprar, tem que solicitar que seja o autonivelante, para que ele fique plano como um porcelanato comum. A diferença é que ele não tem junta e ele é autonivelante, então ele não tem desnível, ele corrige as imperfeições do piso. As principais vantagens desse piso, que eu andei pesquisando bastante até para poder fazer esse vídeo, porque todo mundo veio me perguntar e eu nunca usei. Na verdade, eu ainda tenho um pouco de preconceito porque é uma coisa nova no Brasil, a gente não tem mão de obra especializada para isso, e eu indicar isso para um cliente e de repente o piso não ter boa durabilidade, não é um piso barato, o cliente depois vir falar comigo, né? Então eu ainda não usei, então eu andei pesquisando bastante. As principais vantagens é que ele pode ser usado em qualquer tipo de piso, pode ser usado em terra molhada, ele é impermeabilizante, então ele pode ser usado. O fabricante diz que pode ser usado em áreas de garagem, mas eu não aconselho polido, primeiro porque escorrega, e segundo porque a durabilidade dos porcelanatos polidos sempre são menores do que os natural. Então, sempre que você for usar um porcelanato polido, analisa o local que você está colocando, porque dependendo do uso desse local, se for uma clínica, por exemplo, que você carrega equipamentos, você vai acabar arranhando esse piso. O porcelanato polido ele tem essa fragilidade, então assim, não é dizer que você vai arranhar de primeira vez, mas você vai acabar arranhando ele com o tempo. E o porcelanato líquido é a mesma coisa. O fabricante ele tem restrição, ele indica que você não rache móveis em cima, não deixe materiais caírem no piso, porque trinca, tá? Então ele é um porcelanato comum, só que trocar ele é mais difícil do que um porcelanato tradicional. Então as principais vantagens é que ele permeabiliza o espaço, ele tem alto brilho, ele tem uma superfície sem emenda, então fica super bonito o espaço, completamente polido, brilhoso e sem aqueles rejuntes, né? Suporta alto tráfego de pedestres e veículos de acordo com o fabricante.
Ele é muito usado em fábrica, mas em fábrica não se usa completamente polido, como eu disse. Em superfícies de alto tráfego, a gente não usa aquele que tem aquele brilho que reflete. A gente usa um natural, que ele tem um brilhozinho, mas não é aquele brilho de espelho, né? Lustrado. E as desvantagens que eu encontrei, que assim como o porcelanato polido, ele também está sujeito a desgastes, né? Então não há garantia que seja tão durável mediante alto tráfego. Mas isso o porcelanato polido também. Então não sei se chega a ser uma desvantagem, talvez pela diferença de preço. Mas a gente nunca usaria um porcelanato polido em área de alto tráfego, principalmente para veículo. Então é uma meio que discrepante isso daí na hora de usar. Outra desvantagem é com relação às trincas. O mesmo problema que ocorre com o porcelanato, como eu já disse, ele também trinca, então tem que ter muito cuidado com esse piso. Ele não é um piso para área, por exemplo, que você tem equipamentos pesados, que você arraste material, arraste equipamentos, arraste mesa, cadeira. Ele não é um lugar para isso, porque realmente ele desgasta e você tem que resinar todo o espaço de novo. Então não é como um porcelanato. Na verdade, o porcelanato polido, você troca uma peça, de repente ela está muito desgastada, você troca aquela peça. Já o resinado, esse epóxi, você tem que juntar tudo. Então, essa é uma desvantagem que eu encontrei. Então, a área que sofreu trinca, você tem que isolar essa área e pedir assistência técnica para refazer. Tem que tirar todo o pó. E a última desvantagem desse piso é com relação à mão de obra, que é muito restrita ainda no Brasil. É cara, só que eu fiz um comparativo. Se você for usar porcelanatos de tamanho até 60 por 60, não vale a pena o polido, esse epóxi. Mas a partir o 90 por 90, se você considerar o preço do porcelanato mais a argamassa, o rejunte, o espaçador e o nivelador e a mão de obra, na verdade sai até mais barato. Então não é uma coisa que todo mundo está falando que é muito caro, mas na verdade, se você for fazer um comparativo, não é caro. É um piso super viável, mas a partir do tamanho 60 por 60. Porque 60 por 60 porcelanato não vale a pena você substituir, a não ser que você queira mesmo. E quando você for desculpa, fazer esse tipo de material na sua casa, pesquisa o profissional que vai fazer, porque a gente vê por aí muitos pisos que não ficaram bons por falta de profissional. Então, a minha opinião com relação a esse piso é assim, aqui no Brasil o grande problema é essa mão de obra muito restrita e cara. Então, se você tiver algum problema de trinca nesse piso, para você corrigir, provavelmente você vai ter algum problema. O cara vai te cobrar muito caro, ou então ele não vai querer fazer porque é pouco. Então, é esse tipo de restrição que eu faço com esse piso, mas tá aprovado. Eu usaria com certeza, acho super legal. Ao final do vídeo eu vou colocar umas fotinhos de uns lugares que usaram, que, poxa, ficou super legal. Então, antes de contratar esse serviço, toma cuidado, pede referência do profissional para que você não tenha problemas. E se você gostou das informações do nosso canal, não esqueça de curtir e se inscrever para não perder nenhuma dica. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe seu recado nos comentários e nos próximos vídeos eu respondo. E se vocês tiverem algum tema para poder me dizer, para eu poder esclarecer dúvidas, também pode deixar nos comentários. Pode seguir nossa página no Facebook, que está no link. E o próximo vídeo eu vou falar como construir uma casa, que é uma grande dúvida, né, de todo mundo, por onde começar. E é muito legal para quem quer construir, porque eu vou dar dicas até para quem não pode contratar um arquiteto, né, de como começar, como não ser enrolado. Então, não esqueça de curtir. Obrigada!